Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Francisco de Assis Júnior, eu sou cirurgião dentista, atuo entre todas as especialidades odontológicas, eu atuo com mais presença na estomatologia, que é uma especialidade odontológica voltada para patologias da cavidade oral e maxilofacial. Eu também sou especialista em odontologia hospitalar pelo Hospital Israelita Albert Einstein, tenho habilitação em lasers na odontologia pela USP, e atualmente sou estudante de medicina, tá certo? Também sou especialista em harmonização orofacial. Mas o que eu quero falar com vocês hoje é sobre paralisia facial periférica, também conhecida como paralisia de Bell. A paralisia facial periférica é um evento em que metade do rosto desse paciente fica paralisado. Pode acontecer após algum procedimento odontológico, como por exemplo um edema, um inchaço exagerado após uma extração de siso, ou pode acontecer sem um fator causal que você tenha identificado. Pode acontecer também após otite, né, que é inflamação do ouvido médio, da orelha média. Pode acontecer também após infecção pelo vírus da herpes. E também pode ser idiopática, que ninguém sabe por que aconteceu. Antigamente acreditava-se que essa paralisia facial periférica era causada por exposição ao frio. Mas hoje essa, digamos, hipótese já caiu por terra, tá certo? Então agora eu vou falar sobre isso. O que é que acontece na paralisia facial periférica, quais são os tratamentos, né, o tempo que ela pode durar, e vou tentar esclarecer as principais dúvidas para vocês e como diferenciar de outras patologias, tá certo? Antes disso, gente, se inscreve no meu canal para você não perder mais nenhum conteúdo a partir de hoje. Isso é conteúdo interessante e relevante, que vocês vão gostar muito de assistir. E curte esse vídeo se você acha que é um vídeo relevante, que mais ninguém tinha falado sobre esse assunto dessa forma que eu vou falar para vocês, tá certo? E agora vamos às informações. Bom, gente, a paralisia de Bell, ela levou esse termo por conta do sinal de Bell, que eu vou mostrar para vocês, que é um sinal que acontece no olho, nos pacientes que têm essa paralisia facial periférica, chamada paralisia de Bell. Ela é uma paralisia do nervo facial, que é o sétimo par de nervos cranianos. O nervo facial ele também passa aqui próximo ao ouvido. Vocês vão entender por que eu vou falar isso, certo? Esse nervo facial ele também está envolvido na sensação de sabor, principalmente nos dois terços anteriores da língua. É um nervo importantíssimo para a mímica facial, para as contrações dos músculos faciais. E esse nervo, quando ele é paralisado, ele traz algumas consequências para esse paciente. Ele também pode ter uma proximidade com a diminuição do lacrimejamento, entre outros efeitos que podem estar relacionados com a paralisia facial periférica ou paralisia de Bell. Pois bem, gente, a paralisia facial periférica ela pode acontecer devido a um evento inflamatório ou infeccioso. Principalmente uma extração de siso, que causou uma inflamação considerável, uma infecção odontogênica, ou as hipóteses mais correlacionadas são por infecção pelo herpes vírus, o herpes tipo 1, né, que é o vírus que infecta a região da boca. Então a gente sabe que em algum momento da vida, principalmente na infância, a gente vai ter uma infecção pelo vírus da herpes, que é um vírus que é facilmente disseminado, e esse vírus pode nunca manifestar depois, nunca mais manifestar na gente, mas pode ter momentos que a gente pode ter infecções recorrentes pelo vírus da herpes, certo? Existe essa hipótese de que o vírus da herpes pode estar relacionado com a paralisia facial em algum momento. Esse nervo facial, ele passa, aqui a gente tem o osso temporal, ele passa por um forame, né? Por uma abertura, um túnel nesse osso temporal. Então, digamos, algum evento inflamatório pode comprimir esse nervo e paralisar ele temporariamente após um processo inflamatório, como por exemplo um edema considerável após a extração de sisos. Certo? E alguns outros fatores podem estar relacionados à questão familiar. 4% pode estar relacionado à questão familiar. Outros eventos, gente. Como o nervo facial ele faz esse caminho aqui associado ao ouvido, esse paciente pode ter uma dor de ouvido, né? Uma dor na região retroauricular, uma dor nessa região aqui, ó, antes da paralisia facial. Essa paralisia facial pode ter relação também com otite, otite média, que é uma infecção, uma inflamação do ouvido médio, tá certo? Agora eu vou explicar para vocês. Então, basicamente, gente, essa paralisia facial periférica, ela vai acometer os 3 terços da face, tá certo? Então, esse paciente pode ficar sem conseguir fechar o olho, pode ficar sem conseguir franzir a testa, pode ficar sem conseguir sorrir ou a parte da boca caída para o lábio, e também sem sentir o sabor dos alimentos em 30% dos casos nos 2 terços anteriores da língua. Então, alguns tipos de sabores esse paciente pode ter dificuldade para sentir. Outra questão é que ele pode diminuir
o lacrimejamento. Isso pode deixar o olho seco, avermelhado, inflamado, tá certo? Pode ter também uma coriza e esse paciente pode ter diminuição de alguns sinais, né, da nossa mímica facial, como por exemplo aqui os sulcos, que muita gente conhece como bigode chinês, pode ter diminuição aqui dessas linhas de expressão da testa por conta dessa paralisação facial. A gente tem que diferenciar, gente, essa paralisia facial com outras patologias graves, né, como por exemplo a paralisia facial central, que pode estar relacionada com algum evento dentro do crânio. Por exemplo, um AVC, ou uma encefalite viral, ou outra patologia dentro do crânio. Basicamente, como é que a gente diferencia? A patologia facial central, né, que acontece dentro do crânio, ela não paralisa essa região superior da face. Ela só vai paralisar essa região. Já a periférica paralisa as 3 regiões da face de um lado só, tá certo? A central, normalmente também de um lado só, mas não paralisa a testa. Outra questão é correlacionar os sintomas, né? Se você tem secreção no ouvido, se você tem dores de cabeça, se você tem rigidez de nuca, se você teve febre alta, se você tem vesículas no ouvido, entre outras coisas, a gente correlaciona os sintomas para descartar, basicamente, uma paralisia facial periférica. A paralisia facial periférica também tem um sinal, que é o sinal de Bell, esse aqui para vocês. Então, quando o paciente tenta fechar o olho, o globo ocular ele rotaciona para cima e para lateral. E isso é um sinal que a gente chama sinal de Bell, tá certo? Então, gente, como vocês entenderam a fisiopatologia envolvida na paralisia facial periférica, né? Idiopática é quando a gente não sabe a causa, pode ter causa inflamatória, pode ter causa infecciosa e pode ter causa hereditária e familiar. O tratamento consiste basicamente na administração de antineuríticos. Antineuríticos são medicamentos ou suplementos que diminuem a inflamação dos nervos. Então, por exemplo, citoneurin, que é um composto que está envolvido com vitaminas do complexo B. Eles podem ser empregados nesse tratamento e principalmente corticoides como a prednisolona. A gente prescreve logo no começo dos sintomas por até 5 dias ou 10 dias essa prednisolona. Então é importante iniciar esse tratamento com corticoide e com os antineuríticos precocemente. Um tratamento que tem tido grandes efeitos, principalmente nos casos onde que você não consegue, digamos, que o paciente retorne às suas condições normais, né? A gente pode empregar a laser terapia. Aqui é um laser de baixa potência que eu estou mostrando para vocês. E essa laser terapia consiste na irradiação de laser vermelho e também infravermelho nas regiões paralisadas, com o intuito de você promover o reparo tecidual desse nervo que pode ter sido lesado. E a partir daí, esse paciente consegue recuperar os movimentos motores da sua face e, sobretudo, as sensações gustatórias da sua língua e também melhorar a questão do lacrimejamento, né? Esse laser de baixa potência, ele pode ser feito diariamente ou com intervalo de a cada 48 horas e pode durar um certo tempo. Os pacientes que têm paralisia facial periférica, eles recuperam todos os movimentos faciais em até 70 a 80% dos casos. Então, naturalmente, esse paciente vai recuperar em algumas semanas, né, ou 2, 3 meses, esses movimentos faciais. Outros, de 20 a 30%, não recuperam completamente ou recuperam parcialmente. E aí a gente pode empregar a laser terapia, que é o laser de baixa potência, né, nesses tratamentos, associados também à fisioterapia, tá certo? Esse paciente, gente, que tem a paralisia facial periférica, ele pode exigir, né, a gente pode exigir que ele faça alguns exames, principalmente os básicos, né, hemograma, VHS. Em alguns casos você pode pedir tomografia computadorizada, né, ou ressonância magnética quando você suspeita de paralisia facial central. Mas basicamente o exame clínico, né, vai nos guiar para um diagnóstico de paralisia facial periférica, que é a paralisia de Bell, tá certo? Se você teve uma paralisia facial, é importante que você busque ajuda médica, né? Em alguns casos, nós, né, que somos da área de estomatologia e também os clínicos gerais, que normalmente são os primeiros médicos a serem consultados, podemos encaminhar para um otorrinolaringologista, se a gente suspeita que tem relações com o ouvido, né, ou então também com garganta. A gente pode encaminhar para um neurologista, quando você tem suspeita que tem relação com o sistema nervoso central, e a gente pode encaminhar também para um oftalmologista quando tem diminuição do lacrimejamento e comprometimento, pode ter um ressecamento de córnea. Isso pode comprometer a acuidade visual desse paciente. Então a gente pode encaminhar também para um oftalmologista. Então, resumindo, só para vocês entenderem, para ficar tudo bem consolidado, clarinho, a paralisia facial periférica, também conhecida como paralisia de Bell,
é uma paralisia que está relacionada com fatores infecciosos, né, sobretudo infecção pelo vírus da herpes simples tipo 1, fatores inflamatórios, como por exemplo uma extração de siso, um trauma que promoveu laceração do nervo, né? Isso tudo pode fazer uma inflamação, um edema, que pode comprimir o nervo facial no forame que ele passa no osso temporal. Ele também pode estar relacionado com algumas infecções como otite, né? Inflamações como otite média, que tem o nervo facial passa aqui por essa região do ouvido, né? E alguns outros sintomas que podem estar envolvidos digamos, uma sensibilidade, digamos, uma fobia ao som. Alguns tipos de ruídos podem incomodar bastante esse paciente por conta da paralisação de um músculo do estribo, que é o músculo estapedial, certo? O músculo estapédio. E isso faz que esse paciente sentir muita sensibilidade a alguns sons, né? Entre as sensações que esse paciente também pode sentir também junto com a paralisia facial são diminuição do lacrimejamento, não consegue fechar o olho, né? Pode ter diminuição do sabor, da percepção dos sabores, principalmente nos 2 terços anteriores da língua, dores na região aqui retroauricular e pode ter, digamos, apagamento de algumas linhas de expressão, né? A maioria dos casos pode retornar em até 3 meses, alguns casos podem permanecer, e aí a gente pode lançar a mão da laser terapia de baixa potência e da fisioterapia, né? É importante, quando esse paciente teve a paralisia facial, a gente lança a mão de alguns medicamentos como antineuríticos, que são as vitaminas do complexo B, e também corticoides, como a prednisolona, para que a gente possa diminuir fatores inflamatórios e inibir, né, que esse nervo seja lesado, digamos, com mais intensidade, tá certo? Outra coisa, gente, é que a paralisia facial ela deve ser diagnosticada por um médico, né, ou por um dentista, especialista em estomatologia, e ela deve ser diferenciada de outras questões que podem ser graves, como, por exemplo, meningites, alguma questão relacionada ao sistema nervoso central, alguma questão otorrinológica, entre outras coisas, tá certo? E também, gente, a paralisia facial ela pode ter diversas graduações, né? Diversas escalas. Por exemplo, grau 1, 2, 3, 4, 5 e 6. É dependendo do grau de paralisia e de acometimento da paralisação desses músculos. Em alguns graus, essa região frontal pode continuar se movimentando, principalmente graus 1, 2. Pode continuar se movimentando. Então, a pessoa pode também confundir achando que é uma paralisia facial central, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado, gente. Se ainda tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, que eu vou ter prazer em responder vocês. Se inscreve no meu canal para você não perder mais nenhum conteúdo a partir de hoje. Curte esse vídeo e me segue nas outras minhas redes sociais, que é o TikTok, Instagram, Facebook e aqui no YouTube, que é a minha preferida, tá certo? Até a próxima, gente.